Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise de resultados. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos números do mês de março reportados pelo Fundo Imobiliário HGE-G11. E para conduzir esse estudo, vamos aplicar o que chamamos de estrutura de fortaleza. Afinal, para quem tem um perfil de investimento mais conservador, o grande objetivo é sempre buscar aquela estabilidade e segurança no longo prazo, né? É exatamente essa estrutura blindada que a gente vai procurar nos dados de hoje. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto, dividido em 3 pilares. Vamos começar pelas receitas de dividendos resilientes. Depois, passamos para as movimentações e gestão de vacância. E para fechar, vamos olhar a expansão e os contratos de longo prazo. Então, começando pelo nosso primeiro pilar, receitas e dividendos resilientes. Essa é a base de tudo, a fundação absoluta para preservar o seu patrimônio e garantir uma rentabilidade segura. E para abrir essa conversa, a gente já joga na mesa o número que, vamos ser sinceros, é o que mais importa para quem foca em estabilidade. R$ 1,10. Pois é, o HGLG11 cravou essa estabilidade na distribuição dos rendimentos mensais, anunciando esse pagamento de R$ 1,10 por cota, que caiu na conta lá no dia 15 de abril de 2026. Essa previsibilidade é o verdadeiro alicerce da nossa fortaleza financeira. Mas na prática, como é que essa conta fecha? Bom, transparência é fundamental para a gente dormir tranquilo à noite, certo? Olhando o balanço de março, o fundo teve um faturamento bruto super robusto, passando dos 53,7 milhões de reais. Aí você subtrai as despesas totais, que ficaram ali na casa dos 10,6 milhões, e a gente chega num resultado distribuível exato de 43 milhões 110 mil reais. É a prova matemática, na ponta do lápis, da engenharia que garante aquele pagamento tão consistente. Agora, tem um detalhe sutil, mas bem interessante aqui. Tem uma diferença entre a receita gerada e o resultado apurado por cota. Olha só, a receita gerada no período foi de R$ 1,27, só que o resultado que foi efetivamente apurado fechou em R$ 1,02. E sempre que a gente nota esse descolamento em um fundo desse tamanho, a gente precisa entender o que está acontecendo nos bastidores. Isso já prepara o terreno para a gente entender uma flutuação operacional pontual que a gestão reportou. Segundo o relatório, o principal fator extraordinário do mês foi um resultado negativo na venda de cotas de outros fundos imobiliários. Isso gerou um impacto no mês de 4 centavos negativos por cota. Mas calma, a gente precisa olhar a floresta inteira e não só a árvore. No acumulado do ano, essa mesmíssima estratégia de venda de cotas continua super positiva, entregando um lucro líquido de 12 centavos positivos por cota. É esse contexto mais amplo que realmente atesta que a estratégia está funcionando muito bem ao longo do tempo. E para coroar essa base de receitas, temos ele, o Dividend Yields anualizado. O HGLG11 registrou impressionantes 8% sobre a cota patrimonial. Pensando como a cabeça conservadora, ter um rendimento sólido desses, totalmente amparado por imóveis logísticos físicos de primeiríssima qualidade, reforça demais o valor do fundo como uma máquina de gerar caixa passivo. Bom, isso nos leva à nossa segunda sessão de hoje. Movimentações e gestão de vacância. Vamos entender a resiliência operacional na prática e ver como os espaços físicos foram administrados em março. O mercado imobiliário não para. Ele é incrivelmente dinâmico. Na operação do dia a dia, tivemos 2 movimentações bem relevantes. Primeiro, lá no ativo Itupeva G300, a Serva já entrou ocupando a área que a Viva tinha liberado. Uma transição lisinha, sem atritos. Por outro lado, lá no imóvel de Osasco, a gente teve a saída do supermercado Rossi. E olha, ter algumas saídas esporádicas é um processo super natural e esperado quando você gere uma carteira tão madura. Que é exatamente aqui que a gente vê o poder de uma carteira amplamente diversificada. Com essa saída em Osasco, a vacância física geral do fundo deu uma subidinha para 3,4%. Mas a verdadeira mensagem aqui está na fatia gigante. Fantásticos 96,6% de todo o espaço físico do fundo continuam rigorosamente ocupados. E o mais importante, gerando receita com total segurança. Outro ponto crucial é a transparência com as expectativas. Considerando as movimentações que a gestão já mapeou lá na frente, existe uma projeção bem clara de que a vacância vai para casa dos 5,3% lá em novembro de 2026. Discutir essas projeções abertamente assim é o que mantém a nossa confiança no fundo, ajudando a alinhar direitinho o que a gente espera para o longo prazo.
Mas para colocar essa vacância de 3 ou 5% na perspectiva certa, a gente precisa lembrar da escala colossal do HGLG11. Estamos falando de mais de 2 milhões de metros quadrados de área bruta alocável. Gente, para pensar. Isso é quase 300 campos de futebol. E tudo isso espalhado por 37 ativos em 7 estados diferentes. Um volume massivo desse simplesmente dilui qualquer risco pontual. E além de toda essa escala, a equipe não fica parada. O dinamismo operacional é constante. Mesmo com alguns espaços que já estão previstos para desocupar em polos gigantes como Extrema e Imbu, as negociações para preencher essas áreas já estão em estágio avançadíssimo. E sobre aquele imóvel de Osasco que ficou vago? Ele tem uma liquidez altíssima no mercado, o que traz excelentes perspectivas para uma realocação super rápida. Isso é gestão ativa na prática, mitigando os riscos o tempo todo. O que nos traz a nossa terceira e última sessão: expansão e contratos de longo prazo. Vamos ver como o fundo está construindo as rotas de crescimento futuro, mas mantendo a rédea curta no risco. Vamos ver como isso funciona acelerando os projetos em desenvolvimento. O ativo HGLG Simões Filho G100 está com um cronograma simplesmente excelente. A obra física está incrivelmente 99,9% finalizada. O galpão já está operando a todo vapor e com todas as licenças na mão. Neste momento, o pessoal está só fazendo aquele checklist técnico final. A única coisa pendente de verdade é a tal da Contenção 2, que está agendada lá para o primeiro semestre de 2026. Ou seja, a fase de maior risco da obra já ficou para trás. E além de terminar as obras atuais, o fundo deu uma acelerada fortíssima na negociação de novos projetos, focando naquele modelo que a gente adora, o Build to Suit. Para quem não lembra, o Build to Suit é aquele formato em que o imóvel é construído 100% sob medida para a operação de um inquilino corporativo específico. Em troca desse balpão VIP, o inquilino assina um contrato de locação super longo. É exatamente esse modelo que blinda os rendimentos logísticos lá na frente. E olha só a prova de ouro dessa estratégia. O fundo formalizou o empreendimento G200, também lá em Simões Filho, exatamente nesse modelo Build to Suit. Sabe quem é o locatário? Simplesmente o gigante do e-commerce, o Mercado Livre. E as condições? Espetaculares, 15 anos de contrato. São 15 anos ininterruptos de previsibilidade entrando no caixa, com um parceiro que é potência na nova economia. Isso é estabilidade futura de dividendos com letra maiúscula. O que nos leva à nossa reflexão final de hoje. Depois de destrinchar todos esses números, projetos e contratos, fica a pergunta: será que a sua carteira de investimentos está construída como uma verdadeira fortaleza inabalável? Ela tem hoje rendimentos calcados em matemática sólida, uma gestão que resolve a vacância de forma proativa e a tranquilidade de contratos blindados de até 15 anos. Parar para refletir sobre esses pilares é essencial. Muito obrigado por acompanhar mais este estudo detalhado com a gente. Vamos continuar monitorando tudo de perto e até a nossa próxima análise.